Magazine já está de volta, são 5 horas e 14 minutos. Daqui a pouquinho tem mais receita gostosa para você. E olha, julho, mês de férias está acabando, mas olha, dá tempo de você aproveitar. Por isso eu venho com o Minuto Tecnologia de hoje, com dicas especiais para você poder aproveitar justamente em família. Destino de férias, InfoStore, o melhor mix em tecnologia e diversão para você que está me acompanhando agora. Olha, quem curte game não pode perder essa oferta do Xbox One X de 1 TB de 1.899. Isso mesmo, Xbox One X de 1 TB, 1.899 lá na InfoStore. Outra super oferta é o lançamento do smartphone Samsung Galaxy A6 Plus. Tem tela de 6 polegadas, memória interna de 64 GB, pega 2 chips, câmera traseira dupla 16 megapixels e 5 megapixels e também a frontal de 24 megapixels. É um smartphone assim daqueles, sabe, maravilhosos para você tirar muitas fotos, fazer vídeos. Sabe quanto? 10 vezes de R$ 209,90. E olha, esta e outras ofertas de férias você encontra em uma das 11 lojas da InfoStore. Tem uma bem pertinho da sua casa, com certeza corre para aproveitar. E por falar em aproveitar, que tal um churros com doce de leite? Mas esse não tem fritura, esse é assado. O Áureo, que no primeiro bloco ensinou pra gente a receita da torta de maçã maravilhosa, que tá aromatizando aqui o nosso estúdio, vai ensinar essa receita. Inclusive, Áureo, por falar em torta, tá pronta aquela? Tá pronta, tá pronta. Você consegue tirar e mostrar? Você quer uma luva? Porque esse pano aí eu não sei se ele segura bem o calor, não. Cadê? Tá aqui a luva. Olha como ela ficou linda, gente. Aquela que a gente preparou no início do programa, que você viu aqui todo o modo de preparo. Olha que maravilhosa. O líquido ali dentro. Consegue mostrar aí na câmera? Olha só. O líquido, né? Todo que foi liberado ali com o cozimento, né? Rendeu, né? Muito. Rendeu. Ficou linda demais e super cheirosa. E vamos para mais uma receita maravilhosa agora, hein? Churros assado. Às vezes você quer comer um churro, você gosta de churros, mas aí você pensa, vou ter que procurar ali na rua, né? Algum lugar que venda, porque eu não tenho uma máquina, como é que eu vou fazer aquele churros bonitinho e tal? Sim, aqui dá pra fazer, o que a gente tem aqui dá pra fazer em casa sem problema nenhum. E assado, que é melhor ainda. Assado, lembrando que apesar dele ser assado, os ingredientes aqui não tem nada de fit, Nada né? de light. É, então ele é assado, Ele só não mas vai ter é o plus fit. da gordura Sim, ali, da exatamente. fritura. E aí a gente começa por onde? A gente começa aqui com a água, vamos ligar aqui o fogo. Gente, o cheiro aqui no estúdio está incrível, vocês não estão entendendo. Coloca água para ferver ou só mornar? Não, vou colocar água para ferver, já vou colocar a essência, já vou colocar açúcar mascavo, vou usar o açúcar mascavo, que é para ele manter um pouco da umidade da massa e não ficar crocante, né? Então, água, açúcar mascavo. Tem que ser o açúcar mascavo por conta da coloração? Da coloração, e eu preciso que ela fique também um pouco mais macio, né? Fique mais macio por dentro e por fora ele fique mais douradinho. Entendi. Entendeu? Aí, diferente da outra receita, que a manteiga tinha que ser gelada, aqui ela tem que derreter. Aqui ela tem que derreter. Vamos esperar ferver isso aqui. Se quiser colocar naquela lá, que ela é mais maior, rapidinha, né? Mais rápido. Pronto. E aí, os ingredientes que são utilizados nessa receita são os mesmos que as pessoas usam para fazer naquelas máquinas? Sim, é o tradicional. É o tradicional. Inclusive, a gente vai fazer esse aqui assado, mas você pode utilizar ele também para fazer frito. Posso, entendeu? se eu preferir, sem problema nenhum. Você pode pegar depois, você vai ver que vai render bastante. E aí você pode congelar, coloca na forma, leva para congelar e depois guarda no saquinho eles congelados e aí usa a quantidade que quiser depois, entendeu? Ah, menina, dá para congelar, olha só. Aí você deixa ele congelado, aí a meninada pedir, mãe, quero churros. Aí descongela. É bem versátil e frita. essa receita e é muito gostosa também. E aí eu sei que vocês em casa estão curiosos para saber, mas aí como é que eu vou deixar aquele formatinho? Calma, segura aí sua curiosidade, mulher. Já vem a dica. E aí ele começa já a soltar um cheirinho também da própria baunilha. Sim. É o tempo mesmo só de derreter a manteiga? Só de derreter a manteiga e ferver. E aí a gente diminui o fogo e incorpora já o trigo. Então, enquanto a gente vai esperando aqui derreter a manteiga, eu vou passar para vocês já os ingredientes, tá? Tira foto, né? Que eu sei que agora vocês tiram foto que é muito mais prático, mais rápido. Ou anota aí no papelzinho também. Seguinte, você vai precisar de 1 xícara de água,
2 colheres de sopa de açúcar mascavo, que é aquele mais marronzinho, uma pitada de sal, 1 colher de chá de essência de baunilha, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de farinha de trigo, 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar normal e 1 colher de chá de canela em pó, que é para você finalizar ali. Exatamente. E aí, para o recheio, você pode fazer, tem pessoas que fazem com brigadeiro normal, tem pessoas que fazem com doce de leite, então fica aí o seu critério. No caso do doce de leite, você recomenda dissolver um pouquinho com creme de leite? Sim, esse aí é uma versão caseira minha. Uhum. Eu dou uma cozinhada na lata dentro da panela de pressão por 30 minutos. A lata de leite condensado? A lata de leite condensado, 30 minutos. E aí depois eu faço um brigadeiro dessa lata. Levo ele de volta para a panela e aí coloco a mesma proporção de creme de leite com a lata, né? Ou seja, uma caixinha de creme de leite e uma da lata que foi cozida, entendeu? E aí eu faço um brigadeirozinho. Ele corta mais o doce do doce de leite, né? E aí ele fica mais suave e mais cremoso também. Entendi. Ó, aqui ele ferveu. Já sim. Diminuo o fogo para o mínimo, tá? E aí eu vou incorporar o trigo, mexendo sempre. Vai colocando e mexendo. Colocando e mexendo. Aí vai virar o que a gente diz popularmente? Vai virar uma massa. Uma massinha, né? Uma papinha. E aí tem que ir dissolvendo os gruminhos de trigo? De trigo, isso mesmo. Já dá para desligar aqui. Ah, já pode ligar? Já. Agora é só no braço mesmo. A gente vai mexer o suficiente para dissolver todo esse trigo que está na massa. E aí isso já vai meio que cozinhando o trigo e tirando aquele gosto forte que fica, né? Isso mesmo. E aí a cor já vai ficando a corzinha dos churros. E aí o o que teve de açúcar marronzinho mascavo, foi só o açúcar mascavo e a baunilha, né? Essa receita é porque é essa quantidade, né? Mas se ele for um pouco maior, se você dobrar a receita, por exemplo, você vai passar um bom tempo aqui mexendo. Vai ter que ter uma forcinha no braço. Força no braço. Mas essa receita aqui já rende nesse tamanho que a gente vai fazer, em média, assim, mais ou menos. Mais de 20 churros. Mais de 20? Mais de 20 churros, fácil. Você pode ver nesse que já está pronto que ele é um tamanho médio, né? Só que ele é mais fininho do que aquele churros tradicional que a gente compra, porque o churros tradicional, ele tem aquele espaço para ser recheado. Esse não, você vai colocando ali diretamente no recheio. Inclusive já existem em alguns lugares, algumas franquias, eu não sei se é internacional ou se é nacional, mas eu já vi, por exemplo, em São Paulo, que o quiosquezinho vende assim, e aí a pessoa escolhe lá o recheio que ela quer, e aí ela vai comendo ali. Aqui. É uma forma diferente. Vou tirar aqui que deu ruim na nossa colher hoje, mas não tem problema. Esse aqui, se você, por exemplo, tivesse a máquina para rechear os churros, você só ia trocar ali a forma que eu vou mostrar para vocês, que é através do bico de confeitar. Se eu colocar um bico um pouco maior, essa massa ela vai acabar ficando oca e aí você consegue rechear tranquilamente, entendeu? Ah, tá. Entendi. E olha, só mexendo ali já com o fogo desligado, já com o fogo desligado, isso. Eu continuo mexendo aqui porque eu quero que essa massa esfrie agora para eu incorporar os ovos. Se eu incorporar quente, ele cozinha os ovos, né? Então eu mexo não só para dissolver o trigo, mas também para dar uma esfriada a mais na massa. Em casa, se você tiver assim, um tempinho, não tiver com pressa, você deixa ela esfriando, abre mais ela, espalha na panela e deixa ela esfriando isso mesmo. Naturalmente, né? Isso mesmo. Os ovos aqui estão clara e gema? Clara e gema. Eu peguei 2 ovos e misturei eles. Mais fácil de incorporar aqui na massa. E aí, agora, mais trabalho de braço. O bom é que você vai adquirir umas calorias comendo depois, vai aí você já gasta queimando e aí já é o suficiente, né? Colocou então o ovo. Coloquei o ovo. E mexe mais. Isso. E aí agora ela vai ficar um pouco mais molinha, mais maleável. Mais maleável, isso mesmo. Aí enquanto ele vai fazendo ali, porque a hora vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo agora, vai mexer e vai falar. Vou mexer e vou falar, vamos lá. Para fazer naquele formatinho, aqui você está utilizando um saco de confeiteiro Um saco de confeitar, isso.
ou uma manga de confeitar, como preferir. Aham. E aí eu coloquei aí um bico num formato que é o tradicional, né? Esse é um bico 1M. 1M é o formato tradicional dos churros. Que tem aqueles né? desenhinhos na lateral, Tem né? os cortes nas laterais. Se quiser ele um pouco mais grosso, você pega lá na loja que você for comprar um bico que tem a saída um pouco mais grossa também. E aí você consegue fazer ele num formato um pouco mais grosso para rechear por dentro. Se de repente eu, assim, sou dona de casa, não tenho nada de confeitaria em casa, não tenho esse bico. Se eu fizer só no saco com a manga de confeitar, cortando mesmo a pontinha, ele funciona, vai sair, né? Ele só não vai lógico, sair nesse vai formatinho sim. de estrelinhas assim do lado, mas Sim. ele vai sair. Num formato ele vai sair, com certeza. E aí, engraçado que a massa já fica parecendo doce de leite, né? Isso. E mexe, 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 mexe. E olha, a gente vai para um intervalo rapidinho, enquanto a gente vai dando o ponto aqui da massa e organizando aqui a bancada para finalizar essa receita. Mas hoje ainda tem, tá? Chance de você ganhar dinheiro participando, brincando aqui ao vivo com a gente. Então continua aí ligadinho, porque já já a gente volta para finalizar esse churros assado. Tô doido para experimentar.